Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. No episódio anterior, explorámos a biosfera, o grande palco da vida. Hoje vamos fazer o movimento contrário. Vamos diminuir a escala, aproximar a lente, mergulhar no mundo microscópico. Porque se a biosfera é o palco, a célula é o ator principal. É a unidade fundamental da vida. Tudo o que vive, desde uma bactéria até uma baleia azul, é feito de células. Vamos entrar neste universo invisível a olho nu, mas absolutamente essencial. A célula é a menor unidade estrutural, funcional e de reprodução dos seres vivos. É capaz de realizar todas as funções vitais: obter energia, crescer, reproduzir-se, responder ao meio. Alguns seres vivos têm apenas uma célula. São os seres unicelulares. Outros têm bilhões de células, como nós, por exemplo. São os seres pluricelulares. Mas todos, sem exceção, dependem das células. Existem dois grandes tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas. As células procarióticas são células simples, sem núcleo organizado. O material genético está disperso no citoplasma e são típicas de bactérias e arqueias. Apesar da sua simplicidade, têm, no entanto, sempre um conjunto mínimo de estruturas. São estruturas essenciais. Têm citoplasma, material genético, ribossomas, membrana celular e parede celular. Algumas podem, no entanto, apresentar ainda flagelos, que funcionam como motores de locomoção, pili, que ajudam na adesão e troca de material genético, e ainda uma cápsula que oferece proteção adicional, como se fosse um escudo viscoso que as ajuda a sobreviver em ambientes hostis. São extremamente eficientes e adaptáveis. Até podem viver em ambientes extremos, desde fontes hidrotermais a lagos salgados. As células eucarióticas já são mais complexas do que as procarióticas. Elas têm núcleo, onde o DNA está protegido, e possuem vários organelos membranares especializados, organelos ou organitos com membranas. Encontram-se em animais, plantas, fungos e protistas. Se a célula fosse uma cidade, as células eucarióticas seriam metrópoles organizadas, com edifícios especializados para cada função. Nas células vegetais há uma característica importante e exclusiva delas: possuem plastos, organelos que podem armazenar pigmentos, amido ou realizar a fotossíntese. E embora muitas tenham cloroplastos, os plastos onde ocorre a fotossíntese, nem todas os possuem. Os outros plastos são cromoplastos, leucoplastos, como por exemplo é o amiloplasto. Nas células vegetais há ainda uma outra estrutura que não está presente nas células animais. Essa estrutura é a parede celular, que é constituída por celulose. As células animais apresentam como fronteira única e exclusiva a membrana celular. Já as células animais também apresentam estruturas exclusivas, como são os centríolos. Estas estruturas são essenciais para a divisão celular e não ocorrem, portanto, nas células vegetais. Vamos agora percorrer os principais componentes de uma célula eucariótica, como se estivéssemos a fazer uma visita guiada. Membrana celular é a fronteira da cidade. É a fronteira da célula. Ela é uma barreira fina que separa o interior da célula do exterior. Controla o que entra e o que sai, nutrientes, água, gases, resíduos. É seletiva e essencial para a vida. Citoplasma. O espaço onde tudo acontece. O citoplasma é o interior da célula onde se encontram os organelos e onde ocorrem muitas reações químicas. Núcleo. O centro de comando. O núcleo guarda o DNA, o manual de instruções da célula. Controla o crescimento, a divisão e a produção de proteínas. Mitocôndrias. As centrais energéticas. As mitocôndrias produzem energia através da respiração celular. São como centrais elétricas que mantêm a célula viva. Ribossomas. As fábricas de proteínas. Os ribossomas produzem proteínas essenciais para praticamente tudo: enzimas, hormonas e várias estruturas celulares.
Retículo endoplasmático, a rede de produção. O retículo pode ser rugoso. O retículo pode ser rugoso, contém ribossomas, é uma fábrica, portanto, de proteínas, ou liso, produz lípidos e ajuda na desintoxicação. Complexo de Golgi, o centro de distribuição. Modifica, empacota e envia proteínas para onde são necessárias. Funciona como os correios da célula. Lisossomas, reciclagem. Contém enzimas que degradam substâncias. São essenciais para a limpeza e renovação celular. Cloroplastos, exclusivos das células vegetais. E neles é realizada a fotossíntese. Transformam a energia da luz, energia solar, em energia química. Mas lembra-te, nem todas as células vegetais têm cloroplastos, como por exemplo as células da raiz ou as células do floema. Parede celular. Proteção extra nas plantas. As células vegetais têm uma parede rígida de celulose que lhes dá forma e suporte. Como já sabes, a célula não vive isolada, pelo menos nos seres multicelulares, e assim relembramos alguns conceitos. As células semelhantes formam tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas e os sistemas formam organismos pluricelulares. A energia é essencial para a vida e as células têm duas grandes estratégias relativas a ela. Numa captam a energia e na outra transformam-na em energia utilizável pela célula, em ATP. A fotossíntese e a quimiossíntese são estratégias para captar a energia para posterior utilização pela célula. A fotossíntese é realizada por plantas, algas e algumas bactérias, sendo que nas células eucarióticas acontece nos cloroplastos. Neste processo é usada água, dióxido de carbono e a energia da luz para a síntese de compostos orgânicos. A quimiossíntese é realizada apenas por procariotes. A respiração celular e a fermentação são a outra estratégia das células relativamente à energia. Com estes dois processos, as células extraem a energia dos compostos orgânicos, armazenando-a temporariamente em ATP, a energia utilizável. Nas células eucarióticas, a respiração aeróbia, aquela que utiliza oxigênio, tem como palco principal a mitocôndria. É assim que as células se mantêm vivas, ativas e funcionais. Imagina agora que estás a observar uma célula ao microscópio. Vês a membrana a controlar entradas e saídas. Vês o núcleo a guardar o DNA. Vês mitocôndrias a trabalhar sem parar, produzindo energia. Vês ribossomas a fabricar proteínas. Vês o complexo de Golgi a empacotar moléculas como se fossem encomendas. É uma cidade viva, organizada, eficiente, tudo dentro de um espaço tão pequeno que não o conseguimos ver a olho nu. E assim termina o nosso episódio dedicado à célula. Hoje vimos que, apesar de microscópica, a célula é extraordinariamente complexa. É a base da vida, a unidade fundamental de todos os seres vivos e o ponto de partida para compreender tudo o que acontece nos organismos. No próximo episódio, vamos explorar o transporte através da membrana celular, como as células comunicam, trocam substâncias e mantêm o equilíbrio interno. Obrigada por ouvires. Até ao próximo episódio.